Bom dia, amiguinhos, amiguinhas. Caraca, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas eu hoje, nesse O Ovo e a Galinha, número 3003, eu vou perguntar quem veio primeiro, o nome ou a identidade? A identidade ou o nome? Bom, tem gente que vai dizer que é a identidade que veio primeiro. Normalmente isso são aquelas pessoas que acreditam que a gente nasce meio pronto. Tem gente que acredita em horóscopo, né? O signo das pessoas. Ah, tu é touro, eu sou gêmeos. Sabe, não tem coisa mais fácil de provar que não existe que horóscopo e signo. Mas isso a gente vai falar num outro dia. Ou tem gente que diz, ah, é da família tal. Olha, lá em casa, meus pais tiveram 3 filhos. Minha irmã, a Aide, meu irmão, o Dirceu, e eu, por último, Gaspar. Absolutamente diferentes. Minhas 2 filhas são muito, muito diferentes uma da outra. E eu já tive alunos e alunas gêmeos e gêmeas. Eu tive 2 alunas tão parecidas, tive 2 assim, diferentes, que a gente percebia a diferença. Inclusive físicas, eram parecidas, mas não eram iguais. E na característica pessoal, assim, na forma delas lidar com as coisas também eram diferentes. Tive 2 alunas tão iguais que levou um tempo, levou alguns meses. Elas mesmas me deram uma dica, assim, que uma tinha o cabelo um pouquinho, mas pouca coisa, mais escuro que a outra. E aí eu conseguia diferenciar as 2. E tive trigêmeos, irmãos. Uma menina e 2 meninos, trigêmeos. E é totalmente diferentes. Os 2 rapazes, assim, totalmente diferentes. Um era quietinho, ele pensava muito, desconfiava de tudo. E outro era assim, era um cara super social. Não tinha vergonha, medo de nada. E nascidos na mesma data, dos mesmos pais. Então, os bebês não nascem prontos, nem por signo. Não tem ninguém que faça eles nascer pronto. Não vem com esse negócio de Deus te fez assim, tá? Porque elas mudam, as pessoas mudam. Eu já mudei muito, vocês mudam também. Então tem gente que diz que acredita na história. Diz não, a identidade se constrói com o tempo, ela não vem pronta de pequenininho ou por alguma determinação, sabe lá do quê? Signos, ou porque já tem um destino traçado. Tem outros que dizem, não me veio primeiro, a identidade se constrói. O nome é uma coisa que foi dada. Alguém de fora deu. Por exemplo, os países da África, Nigéria, tá? Digamos a Nigéria. Ora, essas fronteiras, a Nigéria, é absolutamente artificial. Foram os europeus que foram lá e botaram essas fronteiras. Hoje ela continua, então eles são chamados de nigerianos lá dentro, mas na verdade não eram essas. Não era essa a identidade daquele povo. A África era povoada por várias nações que tinham fronteiras, que não tem nada a ver com
com as fronteiras que tem hoje. Nem sei exatamente como eram, mas havia regiões em que tinha mais o povo, sei lá, Nagô, Congo, povo Congo, né? E Brasil. Por uns 300 anos, o Brasil, a língua mais falada no Brasil era o Tupi-Guarani, que já era uma língua artificial criada a partir de línguas dos povos originários daqui. Então eram duas línguas misturadas, o Tupi e o Guarani. E depois, com a vinda da família real, em 1808, começou a se impor a língua portuguesa. E o jeito do brasileiro? Não, tinha mais de 1000 povos diferentes aqui dentro, com línguas e costumes diferentes. E aí vieram os africanos, e aí começou a criar o jeito do brasileiro meio forçadão por essas fronteiras artificiais, que não foram sempre assim. E deixa eu dar o meu exemplo. Porque tem gente que nem pensa na questão nome e identidade. Isso, para elas... Então, tem gente que vai dizer que é a identidade que vem primeiro, tem gente que diz que o nome vem primeiro, e tem gente que nem pensou no assunto. Não faz diferença nenhuma entre nome e identidade. Mas o meu nome é Gaspar, certo? Gaspar. Quando eu era pequeno, eu vi algumas vezes os desenhos do Gasparzinho Fantasminha Camarada. Já ouviram falar? E a música do desenho era assim: Gasparzinho Fantasminha Camarada, que só quer com as crianças conversar. E eu gosto de me comunicar. E com as crianças, porque o raciocínio delas eu acho muito interessante. Eu até gosto de raciocinar um pouco no jeito que elas raciocinam. Claro, não fico nisso, não fico infantilizado, mas eu gosto. Eu acho muito interessante, é um raciocínio bastante, assim, claro, limpo. Só que, claro, com a informação que eu tenho como adulto, eu sei disso e por isso eu me dedico também, eu gosto de educar. Então eu aproveitei o meu nome para construir um traço de personalidade, de identidade. Que eu não faço propaganda, mas eu adaptei o meu nome a mim, ou me adaptei também ao que o meu nome carrega. E quando os meus pais me deram, eles nem pensaram nisso. Talvez nunca tivessem visto a história, os desenhos animados do Gasparzinho. Nunca pensaram nessa música, Gasparzinho, Fantasminha Camarada, que só quer com as crianças conversar. Na verdade, o nome e a identidade são duas coisas meio artificiais, meio naturais, e que se vai construindo. As duas acontecem juntas e às vezes uma veio primeiro e a outra. E às vezes que a outra veio em primeiro, está em primeiro. Bom, é assim, a gente consegue chegar num ponto pacífico em que as duas não briguem, né? As duas criações artificiais. Ou será também naturais? Mas quando a gente usa essas palavras,
a gente tem que cuidar um pouquinho. Em observar mais do que julgar. Porque hoje, brasileiros já nos força, nos chamar de brasileiros, nos força a ter que ser de um certo jeito. Não, eu gosto do Brasil, da cultura, mas eu não sou forçado a ser só assim. Eu também tenho a minha identidade e contribuo com a minha identidade, com o ser brasileiro em geral, dentro do meu grau de influência, né? Mas também tenho coisas de argentino, do Pampa. E eu sou humanidade. Eu gosto de coisas que se fazem na África, na Nigéria, por exemplo. Gosto de coisas que se fazem na Europa. Gosto. E também eu posso não gostar de coisas de outros países, de coisas do meu país. O que eu não posso ter é preconceito, assim como com outras pessoas. Eu ser Gaspar, eu tenho que negar todo mundo que se chama Alexandre. Que, aliás, eu me chamo Gaspar Alexandre. Uma vez eu quis usar o Alexandre por uma segunda personalidade. Bobagem. E é bom que eu tenho o Alexandre aí, porque isso diz que é a minha própria identidade é tão Gaspar quanto Alexandre, quanto poderia ser Ademir, João, Paulo, Ricardo, Ângela. Sim, porque eu tenho a minha identidade, não me separa de outros nomes, nem masculinos, nem femininos, nem neutros. Assim como a minha identidade não me tira da unidade, que é a humanidade. Assim, às vezes as coisas não têm primeiro nem depois. As coisas acontecem, e a gente tem que pensar nelas. Para descobrir que a gente não está sozinho, que tem outras pessoas que influenciam tanto o nome quanto a identidade. Um beijo, um bom dia.